Sejam todos muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Logo de cara, vamos trazer aqui os dados do IPCA 15, considerado a prévia da inflação, que fica em 1,20% em outubro e atinge 10,34% nos últimos 12 meses. Foi a maior taxa para o mês de outubro em 26 anos. A alta acima do esperado foi puxada pelo aumento de 3,91% da energia elétrica e dos combustíveis, de 2,03%. Gasolina acumula um salto de mais de 40% em 12 meses. O IPCA 15 acelerou sua alta após ter registrado 1,14% em setembro. Além de ser a maior alta para o mês desde 1995, é a maior variação mensal desde fevereiro de 2016, o que é inclusive ainda mais assustador na minha opinião. Aqui a gente tem o gráfico do IPCA 15 desde outubro de 2020. Lembrando que o IPCA 15 ele é medido do dia 15 de um mês até o dia 15 de outro. Nos 10 últimos meses, ou seja, no acumulado desse ano, o IPCA 15 já soma 8,30%. O resultado veio pior do que esperado. As projeções de analistas de 28 consultorias e instituições financeiras consultados pelo Valor Data apontavam um avanço de 0,98% em outubro. Aqui a gente tem a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA 15. Agora vamos destrinchar isso por setor. A alimentação e bebidas subiu 1,38%, habitação 1,87%, artigos de residência 0,53%, vestuário 1,32%, transportes 2,06%, saúde e cuidados pessoais se manteve estável até uma leve deflação, caiu 0,01%, quase nada. Despesas pessoais 0,77%, educação 0,09% e comunicação 0,34%. Carnes caíram 0,31% após 16 meses seguidos de alta. Ainda assim, em 12 meses acumula 22,06% de alta. Outras quedas foram a da cebola, que caiu 2,72%, arroz caindo 1,06%. Pelo lado das altas nos alimentos, as frutas subiram 6,41%, tomate subiu 23,15%, batata inglesa 8,57%, frango em pedaços 5,11%, café moído 4,34%, frango inteiro 4,20%, e queijo subiu 3,94%. Enquanto isso, o Brasil criou 313 mil vagas formais em setembro. A abertura de vagas desacelerou em relação a agosto. Entre janeiro e setembro, acumulamos uma criação de 2,5 milhões de vagas formais de emprego. O saldo de setembro foram 1.780.161 contratações e 1.466.259 demissões. Apesar de ainda estar acima da marca dos 300 mil pontos, a geração de empregos teve desempenho pior do que em agosto deste ano, quando foram abertas 368.091 vagas. E também foi pior que setembro de 2020, onde foram criadas 319.151 vagas. Aqui a gente acompanha o gráfico desde lá de setembro de 2020, então o último ano de dados que a gente tem do número de criação de vagas formais no Brasil. A abertura de vagas por setor, a gente vê aqui os serviços liderando, logo em seguida indústria, comércio de perto e por último ali construção e agropecuária. Por região, sudeste liderando, depois nordeste, sul, centro-oeste e norte. O salário médio de admissão foi de R$ 1.795,46. Lembrando que os dados do CAGED consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada e não inclui trabalhos informais. Passando para falar da confiança da construção, que caiu após 5 meses consecutivos de alta. Aqui a gente pode acompanhar o gráfico feito com os dados da FGV. O movimento reflete percepções diferentes dos empresários nos vários segmentos. A confiança caiu entre as empresas de preparação de terrenos, mas voltou a crescer no segmento de edificações. De todo modo, o indicador consolidado de evolução da atividade acomodou em patamar que sinaliza uma percepção positiva das empresas. Passando agora para o cenário corporativo, a Embraer inicia a venda de passagens para simulação de operação com eVTOL no Rio. A IVE, subsidiária da Embraer, que está desenvolvendo um veículo elétrico para mobilidade na área urbana, começa hoje a vender passagens para uma operação simulada que vai testar conceitos para o novo tipo de operação. A rota eleita vai ligar a Barra da Tijuca ao Galeão de helicóptero, com passageiros pagantes. Serão 6 frequências diárias ao longo do período de 8 de novembro a 6 de dezembro. As passagens vão de R$ 99,99 até R$ 599,99, de acordo com o dia e horário do voo. Os valores estão abaixo do que custaria uma operação normal de helicóptero, mais próximos daquilo que a empresa estima que será uma passagem para a operação com esse novo veículo elétrico que eles estão fazendo. Porém, a simulação do voo será feita com um helicóptero de fato, não com o veículo elétrico de mobilidade urbana que eles estão fazendo, dado que o
equipamento da IVE está em fase de desenvolvimento e só deve entrar em operação em 2026. Passando para alguns resultados, a Klabin reverte prejuízo e tem lucro de 1.215 bilhões de reais no terceiro trimestre. A receita líquida atingiu 4.358 bilhões no trimestre, um aumento de 40% na comparação com a igual etapa de 2020. O EBITDA ajustado somou 1.928 bilhões de reais, uma alta de 56% na comparação anual, com uma margem EBITDA ajustada de 44%. De acordo com a Klabin, o aumento da receita aliado à disciplina de custos da companhia resultou no crescimento do EBITDA ajustado. O ROIC ficou bem alto em 19,8% nos últimos 12 meses, um crescimento de 6,1 pontos percentuais. Os investimentos medidos pelo CAPEX ficaram em 1 bilhão de reais de janeiro a setembro, uma redução de 21% na comparação ano a ano. A dívida líquida pelo EBITDA ficou em 3,2 vezes no final de setembro de 2021. O Itaú BBA comentou que os resultados vieram fortes, ainda que em linha com o esperado. Já a EDP, nossa ENBR3, lucra 70,3% a mais no balanço do terceiro trimestre. Tanto o lucro quanto o EBITDA ficaram acima dos projetados pela Refinitiv. A empresa registrou um lucro de 510 milhões de reais no balanço do terceiro trimestre, um aumento de 70,3%. No acumulado de 9 meses, a alta foi de 67,2%, somando 1.350 milhões. O valor de lucro líquido esperado pela Refinitiv era de 304,16 milhões. O EBITDA somou 1.124 milhões, uma alta de 60,7%. Já o EBITDA ajustado somou 753 milhões 895 mil, uma variação também positiva de 30,1%. Porém, a dívida líquida da empresa cresceu 31,8%, chegando a 8 bilhões. Além disso, a NBR anunciou o cancelamento de ações atualmente mantidas em tesouraria e o lançamento de um novo programa de recompra de ações. Foram canceladas 25.685.126 ações ordinárias, sem redução do valor do capital social. Assim, o capital social se manteve e foi dividido em menos ações, gerando valor para o acionista. Eles mantiveram também 200 mil ações em tesouraria. Além disso, ela poderá recomprar até 23.558.500 das suas ações emitidas em um prazo máximo de 18 meses. Até a presente data, são 261.355.469 ações NBR3 em circulação. Mais um resultado, dessa vez da Eco Rodovias, que dobra lucro líquido no terceiro trimestre. Ela teve um lucro líquido de 147.700.000 reais, um aumento de 100,7% em relação ao lucro de 71,6 milhões no mesmo período de 2020. O resultado também acelerou o acumulado do ano, com a empresa tendo 359,1 milhões de lucro líquido, 73,7% a mais que os 206,8 dos 9 primeiros meses de 2020. O EBITDA ajustado também cresceu 20,6%, alcançando 636,4 milhões. A empresa salienta que o impulso se deu devido ao início de cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado, crescimento do tráfego de veículos em função da flexibilização das medidas de isolamento social no combate à Covid-19, avanço da vacinação, reajustes das tarifas de pedágio, crescimento das operações do Ecoporto e desempenho das holdings. A receita líquida ajustada ficou em 923 milhões de reais, uma alta de 19,7% versus o mesmo período do ano passado. O Bradesco BBI comentou que a Eco Rodovias teve um EBITDA acima do consenso do mercado. E no cenário das criptomoedas, o Tesouro Americano está prestes a dar à SEC, a CVM americana, autoridade considerável sobre as stablecoins, como a Tether. Lembrando que as stablecoins são aquelas moedas atreladas a algum outro ativo ou moeda. Então a gente tem stablecoins atreladas a dólar, a ouro e a diversas outras moedas internacionais. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, chamou uma conversa com os reguladores financeiros com o objetivo de desenvolver um plano para regular essa classe de ativos de 130 bilhões de dólares. O Departamento do Tesouro vai permitir que a SEC tome a liderança em regular as stablecoins como a Tether e a USDC, de acordo com informações da Bloomberg baseadas em fontes anônimas. Pode vir a ser um boato, mas eu achei um desenvolvimento interessante que eu queria trazer para vocês que vocês estejam cientes da possibilidade. Agora o resumo de dois resultados que saíram depois do fechamento do mercado. Em primeiro lugar, Microsoft, que trouxe uma receita aqui de 45 bilhões 317 milhões no terceiro trimestre de 2021. Em 2020 foram 37 bilhões. O lucro operacional também cresceu bastante, chegou a 20 bilhões 238 milhões versus 15 bilhões 876 em 2020. Quando olha para o lucro líquido, fica mais bonito ainda, 20 bilhões 505 milhões em 2021 versus 13 bilhões 893 milhões em 2020.
A gente vê aqui, tirando a linha Surface e talvez até tirando o Xbox, que cresceu apenas 2%, todas as linhas de serviços e produtos da Microsoft crescendo forte. Total de ativo circulante, 174 bilhões. Total de passivo circulante, 80 bilhões. Total de ativos, 375 bilhões. Total de passivo, 183 bilhões. Como era de se esperar, o patrimônio líquido mostrou um crescimento em relação ao mesmo período de 2020. O fluxo de caixa operacional do terceiro trimestre de 2021 gerou aqui 24 bilhões 540 milhões de dólares. Já o fluxo de caixa de investimentos teve uma saída de 3,2 bilhões, o que ainda assim dá um fluxo de caixa livre de mais de 20 bilhões de dólares. Agora falando do Google, da Alphabet, as receitas vieram em 65 bilhões versus 46 em 2020. Isso falando apenas do terceiro trimestre. O lucro operacional do terceiro trimestre de 2021 foi de 21 bilhões, quase o dobro do que foi em 2020, com a margem operacional de 32%. Lucro líquido, 18 bilhões 936 milhões. Aqui a gente vê também todas as áreas de atuação da Alphabet crescentes. Total de ativo circulante em 30 de setembro, 184 bilhões. Total de passivo circulante, 61 bilhões. Mais uma vez a gente vê aqui o patrimônio líquido crescendo, 2021 versus 2020. Fluxo de caixa do trimestre tem aí um ganho de 25 bilhões 539 milhões. O fluxo de caixa de investimentos teve uma saída de 10 bilhões. Ainda assim, um fluxo de caixa livre, subtraindo esses 10 daqui, 15 bilhões. Dois resultados fortíssimos. E agora vamos passar para as maiores altas e baixas do Ibovespa. Em primeiro lugar das altas, ENBR, com aquele grande resultado positivo dela, foi reconhecida pelo mercado hoje, subindo 2,23%. Logo em seguida, Braskem, Metalúrgica Gerdau, CPFL Energia subindo 0,78%, a Gerdau em si e a WEG subindo um pouquinho, subindo 0,28%. Entre as quedas, Azul, na maior queda, caindo 8,38%, GetNet apanhando mais um dia, Ezetec, que também apanhou muito esse ano, caindo 7,64% só no dia de hoje. Cogna caindo 7,04% aos R$ 2,51. Cielo e CVC também caindo mais de 6,8%. Olhando o mapa da S&P, a gente vê um dia aí mais verde, Nvidia mandando muito bem, subindo 6,7% no dia de hoje. Serviços de crédito não indo bem hoje. As empresas de defesa e espaço aéreo também estão indo mal hoje. Mas, em geral, um dia bem verde. Agora, os fechamentos dos índices, o Ibovespa teve mais um dia de queda, caindo 2,11%. Voltou aqui praticamente para o fechamento do dia 22, levemente acima. Índice de dividendos caindo um pouco menos, 1,71%. Índice de small caps caindo 3,82%. O nosso índice de fundos imobiliários também mais um dia apanhando firme, caindo 0,53%. Por que o IFIX caindo 0,5% é muito? Porque o IFIX é muito menos volátil. Então, para o IFIX, uma queda dessa é grande. Agora vamos ver o fechamento do S&P 500. Abriu com um gap para cima, tentou subir. Em relação à abertura do dia, caiu, mas em relação ao fechamento do dia anterior, é uma subida de 0,18%, mais um dia fazendo máximas históricas. E agora a gente já pode quase dizer que, como a gente parece que está retomando essa linha de tendência aqui, pode-se dizer que isso aqui foi bem uma armadilha de urso, Nasdaq subindo 0,29%, mesmo esquema. Abriu com gap, voltou, fechou o gap, mas ainda assim fechou acima do fechamento do pregão anterior. O índice da Alemanha teve um dia mais forte hoje, subindo 1,01%. Na madrugada, o Japão subiu 1,77%. Índice dólar com uma leve subida hoje de 0,12%, enquanto o dólar em reais sobe 0,29% até o momento, aos R$ 5,57. Petróleo cru subindo 0,88% até então. O ouro na B3 caiu 0,38%, abriu com gap para baixo, fechou o gap, mas ainda assim terminou o dia abaixo do fechamento do pregão anterior. Mesma coisa para o BDR do ETF de prata negociado aqui na B3, caindo 1,59%. Nas criptomoedas, o Bitcoin também está caindo de leve, caindo 1,63% aos $62.075. Se é para trazer algum destaque para hoje, vamos trazer aqui para a VeChain subindo 4,1% até então. Outro destaque bacana é para a Link também subindo 3,95%, mostrando força aqui nos últimos dias. Link é um projeto muito interessante, muito importante para o ecossistema de finanças descentralizadas, mas
mas que não mostrou muita força na variação de preço ao longo desse ano. Será que estamos virando essa chave? Eu não sei. O que eu sei é que o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar seu like, se inscrever e a gente se vê amanhã.